Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais inspiradoras da Bíblia, a jornada de fé de Abraão, o pai de uma grande nação. Pegue sua Bíblia e acompanhe comigo essa história cheia de promessas, desafios e, acima de tudo, confiança no plano de Deus. O chamado de Abrão, Gênesis 12, 1-9. Abrão vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera da Mesopotâmia, quando Deus lhe apareceu e deu um chamado que mudaria sua vida. Deus disse a Abrão para deixar sua terra, sua parentela e a casa de seu pai e ir para uma terra que ele ainda lhe mostraria. Deus prometeu a Abrão que faria dele uma grande nação, que o abençoaria e engrandeceria seu nome. Abrão obedeceu. Aos 75 anos, ele saiu de Harã com sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló, levando todas as suas posses e servos, sem saber exatamente para onde iria, mas confiando nas promessas de Deus. Abrão chegou à terra de Canaã. Quando Deus lhe apareceu novamente, confirmou que daria aquela terra a seus descendentes. Abrão, então, construiu altares para Deus em Siquém e Betel, expressando sua fé e gratidão. Viagem ao Egito e engano com o faraó. Gênesis 12, 10-20. Houve uma grande fome na terra, e Abrão foi para o Egito em busca de alimento. Preocupado com sua segurança, ele pediu a Sarai, que era muito bela, para dizer que era sua irmã, e não sua esposa, para que os egípcios não o matassem para tomá-la. O faraó, acreditando que Sarai era apenas irmã de Abrão, a levou para seu palácio, e Abrão foi tratado com honras, recebendo riquezas. Mas Deus enviou pragas sobre o faraó e sua casa por causa de Sarai. Ao descobrir a verdade, o faraó confrontou Abrão e ordenou que ele e sua família deixassem o Egito. A separação de Abrão e Ló, Gênesis 13. Voltando do Egito, Abrão e Ló se estabeleceram na terra de Canaã, mas os rebanhos de ambos eram tão grandes que não havia espaço suficiente para todos. Os pastores de Abrão e Ló começaram a brigar. Então, Abrão sugeriu que se separassem para evitar conflitos. Em um gesto generoso, Abrão deu a Ló a escolha de onde queria viver. Ló escolheu a região do Jordão, perto de Sodoma, uma cidade famosa por sua perversidade, enquanto Abrão permaneceu em Canaã. Deus, mais uma vez, renovou a promessa a Abrão, garantindo-lhe toda a terra ao seu redor e descendentes tão numerosos quanto o pó da terra. Abrão resgata Ló. Gênesis 14. Pouco depois, uma coalizão de reis atacou Sodoma e levou Ló cativo, junto com seus bens e sua família. Ao saber disso, Abrão reuniu 318 de seus homens treinados e perseguiu os invasores até Dan. Com coragem e sabedoria, Abrão derrotou os inimigos e resgatou Ló, juntamente com todas as pessoas e bens que haviam sido levados. Após a vitória, Abrão foi abençoado por Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, que, por sua vez, deu-lhe o dízimo de tudo o que possuía. Aliança de Deus com Abrão. Gênesis 15. Apesar de suas vitórias, Abrão ainda estava sem filhos. Ele questionou a Deus, dizendo que seu servo Eliezer de Damasco herdaria toda a sua herança. Mas Deus reafirmou a Abrão que ele teria um filho de seu próprio corpo. Em uma visão, Deus levou Abrão para fora de sua tenda e disse que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu. Abrão creu na promessa de Deus, e essa fé foi-lhe creditada como justiça. Deus, então, formalizou sua aliança com Abrão, prometendo-lhe não apenas descendentes, mas também a terra de Canaã, como herança eterna. Nascimento de Ismael, Gênesis 16. Mesmo com as promessas de Deus, Sarai, que era estéril, sugeriu que Abrão tivesse um filho com sua serva egípcia, Agar, para que pudessem ter um herdeiro. Abrão concordou e Agar engravidou.
No entanto, ao perceber que estava grávida, Hagar começou a desprezar Sarai, o que levou a uma grande tensão entre as duas. Sarai, com a permissão de Abrão, tratou Hagar com severidade e Hagar fugiu para o deserto. No deserto, um anjo do Senhor apareceu a Hagar e disse que ela deveria voltar e se submeter a Sarai. O anjo também prometeu que seu filho, Ismael, seria o pai de uma grande nação. Hagar voltou e Ismael nasceu. A mudança de nome e o sinal da aliança. Gênesis 17. Quando Abrão tinha 99 anos, Deus apareceu novamente a ele e confirmou a aliança, mudando o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações, e o de Sarai para Sara, princesa. Deus prometeu que Sara daria à luz um filho, mesmo sendo idosa. O sinal da aliança seria a circuncisão de todos os homens de sua casa, um símbolo externo do compromisso com Deus. Abraão obedeceu imediatamente, circuncidando a si mesmo e todos os homens de sua casa. A visita dos 3 anjos e a intercessão por Sodoma, Gênesis 18 a 19. Pouco depois, 3 visitantes misteriosos apareceram na tenda de Abraão. Eles eram mensageiros de Deus e confirmaram que no próximo ano, Sara daria à luz um filho. Sara, ouvindo a conversa, riu consigo mesma, incrédula, por causa de sua idade avançada. Mas o Senhor disse: haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Antes de partir, os anjos informaram a Abraão sobre a destruição iminente de Sodoma e Gomorra por causa de sua maldade. Abraão, sabendo que Ló vivia em Sodoma, intercedeu por ele, pedindo a Deus que poupasse a cidade se houvesse pelo menos 10 justos nela. Apesar da intercessão de Abraão, não havia justos suficientes e as cidades foram destruídas. Contudo, Ló e suas filhas foram resgatados pelos anjos. Nascimento de Isaque, Gênesis 21. Finalmente, conforme prometido, Sara deu à luz um filho, e Abraão o chamou de Isaque, que significa riso, em lembrança do riso incrédulo de Sara. Abraão circuncidou Isaque ao 8º dia, conforme o mandamento de Deus. A alegria de Abraão e Sara foi imensa, pois o filho da promessa finalmente havia chegado. O sacrifício de Isaque, Gênesis 22. Algum tempo depois, Deus testou a fé de Abraão de maneira extraordinária. Ele ordenou que Abraão sacrificasse Isaque no Monte Moriá. Com dor no coração, mas sem questionar, Abraão preparou-se para obedecer. Ele viajou com Isaque até o local do sacrifício. No caminho, Isaque perguntou: onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá. No momento em que Abraão levantou a faca para sacrificar seu filho, um anjo do Senhor o deteve, e um carneiro foi providenciado como substituto. Este evento confirmou a fé de Abraão e sua disposição de obedecer a Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. Morte de Sara e Abraão, Gênesis 23 e 25. Sara viveu até os 127 anos, e Abraão comprou uma caverna em Macpela para sepultá-la. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quetura e teve mais filhos. Aos 175 anos, Abraão faleceu, satisfeito com a vida longa que Deus lhe deu, e foi sepultado ao lado de Sara. A vida de Abraão é uma história de fé, obediência e promessa. É a história de um homem que confiou em Deus mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, e Deus cumpriu sua aliança, fazendo de Abraão o pai de uma grande nação, conforme prometido.